Bom dia, gente. O nosso grupo foi composto por nós quatro. Eu, Beatriz, Maria Eduarda, Fran e Maria Eduarda Pimenta. O nosso projeto fala sobre a cultura brasileira, a cor da cultura brasileira, e o nosso tema é a diversidade brasileira. O nosso projeto é interdisciplinar. Ele fala sobre as diversidades brasileiras, que se refere às diferentes origens que se compõem na nossa sociedade. A nossa cultura é o resultado de diversas influências. De diversas influências e etnias, que ao longo do tempo formaram o nosso povo brasileiro. A nossa identidade foi formada inicialmente por 3 raízes, que é a indígena, europeia e africana. Essas matrizes influenciaram profundamente as tradições com os valores e o método de vida do nosso povo. Posteriormente, os imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses e árabes, entre outros, também continuaram para a pluralidade cultural do Brasil. A cultura está sempre em transformação, ganhando novos elementos que são passados de geração em geração. Cada povo, cada família, com sua própria cultura, carregamos valores desde cedo com isso. No nosso ambiente familiar, que são transmitidos por diversas gerações. A justificativa por termos abordado esse assunto foi após ver a considerável falta de conhecimento dos alunos referente à diversidade, tanto dentro como fora de sala de aula, e decidimos abordar o tema diversidade brasileira, para que assim o educando tenha a possibilidade de abrir os horizontes para o próximo, reconhecendo suas diferenças e sabendo aceitar a diferença do outro. E os objetivos geral foi trabalhar com a diversidade brasileira, e os objetivos específicos foi apresentar curiosidades históricas brasileiras, trabalhar com a leitura do livro O Pequeno Príncipe Preto, do autor Rodrigo França, desenvolver atividades com colagem, construir uma árvore genealógica e identificar diferentes traços físicos em pessoas ao redor. E o público-alvo que trabalhamos foi o ensino fundamental do 5º ano, são as crianças de 10 anos. Muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia do nosso trabalho. Nosso trabalho, para o melhor aproveitamento e desenvolvimento dos alunos, dividimos em 8 etapas, ou em 8 aulas. E essas etapas têm a parte teórica e prática. E no final da maioria dessas aulas vai ter uma roda de conversa, onde o aluno vai ficar livre para dar o seu ponto de vista, e também a gente vai poder observar, como educadores, como eles estão absorvendo os conteúdos que a gente está passando. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades. Depois vocês vão ver mais pra frente no cronograma, melhor explicadinho. Só que inicialmente a gente pensou em fazer as curiosidades históricas brasileiras. Então eu separei algumas curiosidades aqui para falar para vocês. Primeiro é do Saci Pererê. A gente conhece bastante ele porque ele é um personagem do folclore muito famoso, só que a gente não sabe que ele é uma junção de culturas. Que até ele chegar a essa fama que teve hoje, a montagem dele é muito mais complexa, porque ele tem influência na mitologia africana, que foi quem deu essas características para ele. Só que o gorro e o cachimbo veio da cultura europeia e chegou aqui no Brasil já juntando e formando esse personagem que a gente tem hoje. Outro fato que a gente apresentaria para os alunos é sobre a religião aqui no Brasil, que por ter diversas culturas misturadas, a gente tem um leque muito grande de religião. Vamos falar também sobre a feijoada, que ela foi originalmente criada pelos europeus com feijão branco. Só que quando chegou aqui no Brasil, teve essa mudança de ingrediente pelos escravos também, até virar esse prato que a gente conhece hoje. A última curiosidade que a gente apresentaria para eles é sobre a festa junina, que é muito tradicional aqui no Brasil, mas veio da cultura europeia, que chegando aqui no Brasil também teve adaptações. E agora, falando ainda sobre as atividades propostas, após falar dessas curiosidades, a gente apresentaria o livro O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, numa leitura compartilhada, onde a gente observaria também como os alunos estão desenvolvendo essa parte da leitura. E eles meio que trabalhariam em grupo também, porque vai precisar dar atenção para ouvir o colega.
Então, após a leitura desse livro, que se eu não me engano é de 2 aulas que a gente vai fazer essa leitura, já fomos para a primeira atividade proposta, que é essa daqui do cabelo. Nessa atividade, a gente dá uma folha sulfite com o rosto de uma modelo impressa e os alunos ficam livres para colagem do cabelo da forma que eles acharem melhor. Então, nessa parte, a gente vai avaliar o desenvolvimento da coordenação motora, percepção visual e imaginação dos alunos. Daí aqui a gente fez como se fosse um exemplo dos resultados esperados deles. Em seguida, na próxima atividade proposta, que também se encaixa no cronograma, a gente trabalharia o autoconhecimento, que os alunos teriam que preencher essa folhinha com as suas próprias características. Lembrando que no final dessas 2 aulas teria uma roda de conversa, tanto para compartilhar o conhecimento, quanto para comparar o trabalho com o do colega, para que eles possam ver que a diversidade, além da sociedade, trazer para dentro da sala de aula. Eles comparando vão conseguir ver as diferenças um de cada. E por fim, a gente tem também a árvore genealógica, que eles vão levar esse tema de diversidade para dentro da sala de aula. E também vão trabalhar com a família deles. Então, nessa etapa, a gente vai avaliar o processo criativo dos alunos e como eles absorveram esse conteúdo de diferença, o que eles reconheceram fazendo essa árvore genealógica. Aí essa daqui é a da Fran, a gente fez também como um resultado esperado dos alunos. Aqui a gente deixou para vocês uma parte mais interativa, uma árvore, como se fosse a árvore da sala de aula, da nossa sala. Então a gente colocou aqui as mãozinhas e no final vocês podem vir assinar, cada uma com o seu nome. É a árvore genealógica da nossa sala. Recursos utilizados. Eu vou falar. Então a gente usamos um pouco de tudo, né? A gente usou papel sulfite, papel cartão, canetinha, caneta, giz de cera, tesoura. Usamos para fazer aqueles trabalhinhos ali, a gente usou lã, usamos cola colorida. EVA também, que a Bia usou para enrolar e fazer a representatividade dos cabelinhos cacheados. Usamos folhas também para trazer uma referência aí aos índios e tal. E o de cima branquinho para trazer uma referência aos europeus, aquelas touquinhas que eles usam de frio. E é isso aí. E esse é o nosso cronograma de aula. Na primeira aula nós vamos introduzir, né, para eles o que é o assunto, falar que é importante respeitar as diferenças, contar como que surgiu, que é o que a Bia falou, que a gente surgiu pelos africanos, os europeus e os índios já estavam aqui. E aí na segunda aula a gente começaria a leitura do livro, que conta a história de um rapazinho que morava num planeta e ele morava sozinho com uma árvore. E é bem legal, depois a gente pode ler. Ler não, né? Vou mostrar. Passar pra você. E aí a gente pediria o material da próxima aula, que seria a atividade de colagem. Pediria para eles trazerem coisas que eles pudessem colar posteriormente e tal. E aí depois a gente finalizaria o livro, a leitura do livro com eles e daria início à atividade de colagem. Na próxima aula, a gente finalizaria, né, a atividade de colagem e a gente ia expor, né, para eles, aí para cada um falar o porquê que escolheu aquele tipo de cabelo, se teve alguma referência para ele, se quis fazer igual da mãe, se quis fazer de algum desenho que via, alguma coisa assim. E é isso aí. Aí depois também a gente teria a atividade proposta, que seria de características. Ali tem, se eu sou, os meus olhos é verde, é azul, é claro, o meu cabelo é preto, é loiro, como é que é, a minha pele também tem, se ela é branca, morena, amarela ou negra, e eu sou gordo, magro, alto ou baixo. A polêmica ia ser, né, gente? Mas é até legal, tipo, pra depois eles
discutirem, o amiguinho é gordinho, mas vamos respeitar porque ele é gordinho. A amiga é negra, vamos respeitar porque ele é negro. A amiga é branquinha demais, vamos respeitar porque ela também é branquinha demais. Demais não, né? Seria errado usar essa palavra. E aí depois a gente teria... deixa eu ver aqui. Sim, aí depois a gente pediu para eles trazerem os materiais da árvore genealógica, que aí para ter já a troca com a família, para trazer a família também um pouquinho para dentro da sala de aula. Aí eles iam ter que ver com as famílias deles. Por exemplo, na minha árvore genealógica, tem as fotos dos meus avós. Então eu busquei as fotos, eu mandei no grupo da minha família. Gente, alguém tem a foto da avó e do vô sozinhos? Pra mim colocar aqui, que eles moram em Minas, então tipo é longe, então tipo a pessoa realmente ia ter que buscar longe. E aqui os meus avós paternos que moram aqui também. E aí eu coloquei os meus avós de Minas, aqui a minha mãe, e aqui eu coloquei, pra diminuir um pouquinho, coloquei a família toda aqui, que aqui tem todos os irmãos. São 5 irmãos e os sobrinhos. Mas falta um tio, porque né, nunca dá pra reunir todo mundo. Aqui é o meu pai, os meus avós paternos. O meu pai, aqui os irmãos do meu pai também. Aí a minha irmã, o meu cunhado e os filhos da minha irmã. Aqui eu, meu marido e o meu filhinho. Então essa seria a minha árvore genealógica. E acho que é só. Isso. Então, para finalizar, é importante, esse trabalho ele é muito importante para que os alunos reconheçam a diferença que a gente tem na sociedade, de onde vêm essas diferenças, e o mais importante ainda é que eles saibam respeitar. Então, eles vão ver nesse projeto de 8 aulas que tem diferença tanto na sala de aula, como na família, como na sociedade de forma geral, e respeitar é o mais importante disso tudo. Lembrando que a gente vai ter também as rodas de conversa e, por último, na hora de apresentar essas árvores genealógicas, que a gente vai ter o fechamento, onde nessa roda de conversa eles vão apresentar a árvore deles, vão poder ver a diferença das árvores e fruir com os amigos mesmo. Lembrando que esse projeto, ele teve como base o triângulo, a aula triangular da Ana May Barbosa, que ela coloca o projeto como 3 fases: contextualização, fruição e a produção. Então, se vocês observarem bem, todo o nosso projeto tem essas 3 etapas diversas vezes. E é isso que a gente espera dos alunos. Obrigada!